O ar de Adrogué, subúrbio pacato nos arredores de Buenos Aires, carregava em 1969 a promessa silenciosa de um futuro que se desenharia nos campos de terra batida e nas ruas empoeiradas, onde a bola de couro surrada era rainha. Foi ali, em meio ao burburinho distante da capital e ao som constante do tango que embalava as noites argentinas, que Fernando Carlos Redondo veio ao mundo. Não havia presságios dramáticos, nem céus que se abriam para anunciar a chegada de um gênio. Apenas a tranquilidade de uma família que valorizava a educação, a decência e, claro, a paixão inata pelo futebol que corria nas veias de cada argentino. Desde muito cedo, Fernando não era como as outras crianças. Enquanto os meninos da vizinhança corriam desabaladamente atrás da bola, uma nuvem de poeira levantada a cada chute sem rumo, ele parecia dançar com ela. Seus movimentos eram calculados, sua visão de jogo, algo que se manifestava antes mesmo que ele soubesse o nome, permitia-lhe antecipar o fluxo do jogo. Os campos de Adrogué, muitas vezes irregulares, com moitas de capim seco e pequenas pedras que desviavam a trajetória da bola, tornaram-se seu primeiro laboratório. Ali, descalço ou com tênis gastos, ele lapidava um toque suave, uma capacidade de proteger a bola com o corpo esguio e uma elegância que destoava do caos infantil. O Argentinos Júniors, um berço de talentos notórios, não demorou a notar aquele garoto de cabelo comprido e olhar sereno. Era mais do que apenas habilidade física, era uma inteligência rara, uma quietude que contrastava com a paixão ardente que o futebol despertava em todos ao seu redor. Fernando via o jogo não como uma batalha de força bruta, mas como um quebra-cabeça complexo a ser resolvido, uma tela em branco onde cada passe era um traço, cada drible, uma pincelada. Ele se dedicava com uma curiosidade inata, uma busca precoce pela perfeição técnica e tática. Horas a fio, depois dos treinos formais, ele ficava, sozinho, aprimorando o controle de bola, a precisão do passe longo, a arte de girar sobre ela para desvencilhar-se de um marcador imaginário. Para ele, o futebol era, acima de tudo, uma arte, uma expressão sublime de movimento e pensamento, muito mais do que a mera competição que preenchia os domingos dos adultos. E essa filosofia, gestada nos campos juvenis, seria a espinha dorsal de toda a sua carreira, um pilar inabalável que resistiria a pressões e imposições futuras. Aos 15 anos, em 1985, o nome de Fernando Redondo já ecoava nos corredores do Argentinos Júniors. Ele era a joia mais brilhante lapidada nas mãos de José Pekerman, um mentor que enxergava além da técnica apurada. Pekerman, com seu olhar astuto e sua paciência quase monástica, compreendia a mente de Redondo. Ele não apenas ensinava fundamentos, ele cultivava o pensamento tático, a visão de jogo, a capacidade de liderança silenciosa. Os treinos sob Pekerman eram intensos, um caldeirão onde jovens talentos fervilhavam, sonhando com a glória. Redondo, embora nunca fosse o mais vocal, liderava pelo exemplo, pela sua postura impecável, pela sua capacidade de elevar o nível de todos ao seu redor. A efervescência do futebol de base argentino, com seus campos muitas vezes em condições precárias, mas sempre transbordando de paixão, era o palco onde a promessa de Redondo brilhava com uma luz particular. Seus companheiros o admiravam. Não havia inveja, apenas um respeito mútuo pela sua elegância inata, pela maneira como ele parecia flutuar sobre a grama, mesmo quando ela era mais terra do que verde. Sua autoconfiança crescia a cada treino, a cada jogo, mas era uma autoconfiança temperada pela humildade de quem sabe que o caminho para o topo é longo e árduo. Ele sentia a convicção de sua própria capacidade, mas nunca a arrogância. Aos 16 anos, em 1985, a oportunidade chegou. Jorge Solari, um técnico de visão, o chamou para o time principal. A notícia reverberou como um trovão silencioso. Solari, que havia acompanhado o desenvolvimento de Redondo nas categorias de base, não hesitou em dar-lhe a chance. O técnico via nele não apenas um jogador promissor, mas um maestro em formação, alguém capaz de ditar o ritmo de uma orquestra. A estreia profissional foi um turbilhão de emoções contidas.
O cheiro de grama recém-cortada do estádio, o rugido da torcida que parecia engolir tudo, o peso da camisa, tudo era novo e avassalador. Mas, assim que a bola rolou, a serenidade de Fernando Redondo tomou conta. Seus primeiros toques foram precisos, seus passes, como sempre, encontraram os pés dos companheiros com uma naturalidade desconcertante. Ele não se intimidou com a velocidade, com a força dos adversários adultos. Pelo contrário, parecia que ele havia nascido para aquele palco. Aquele dia marcou o início de uma jornada, um testemunho de que o talento, quando aliado à dedicação e à inteligência, sempre encontra seu caminho. Nos anos seguintes, de 1988 a 1991, Fernando Redondo consolidou-se como um dos pilares do Argentinos Júniors. Sua presença no meio-campo era um bálsamo, uma garantia de que a bola seria tratada com carinho e inteligência. Ele era o coração pulsante da equipe, o motor que impulsionava ataques e o filtro que protegia a defesa. Com sua camisa número 5, Redondo orquestrava o jogo com uma autoridade que desmentia sua idade. Seus passes longos, com a parte externa do pé, eram obras de arte em movimento, encontrando os atacantes em profundidade com uma precisão milimétrica. O drible em que girava sobre a bola, protegendo-a com o corpo e saindo da marcação, tornou-se sua assinatura, um movimento elegante e eficaz que desconcertava os adversários. A imprensa argentina, sempre atenta aos novos talentos, começou a tecer elogios. Comparava-o a lendas, mas, ao mesmo tempo, reconhecia a singularidade de seu estilo. Ele não era apenas um novo Maradona, mas um novo Redondo. O apelido, "É o Príncipe", começou a circular, capturando a essência de sua elegância e nobreza em campo. O talento de Redondo começava a transcender as fronteiras argentinas. Olheiros de grandes clubes europeus, munidos de cadernetas e máquinas fotográficas, frequentavam os jogos do Argentinos Júniors. Os sussurros de transferências para gigantes da Espanha ou da Itália tornaram-se cada vez mais altos. Em meio a essa efervescência, Redondo mantinha sua postura calma e focada. Sua ambição era contida, não efusiva. Ele desejava testar-se em um novo ambiente, em um palco maior, mas não à custa de seus princípios. A fidelidade à sua filosofia de jogo, de ver o futebol como uma arte e de tratar a bola com respeito, era inegociável. Ele estava pronto para os desafios de um futebol mais exigente, mais veloz, mais tático. A decisão de transferir-se para o CD Tenerife, um clube de menor expressão na Espanha, em 1991, pode ter surpreendido alguns, mas para Redondo, era um passo calculado. Ele buscava um lugar onde pudesse continuar a crescer, a aprimorar seu jogo, sem a pressão avassaladora dos holofotes dos grandes centros. Era a escolha de um homem que valorizava a substância sobre o espetáculo, a essência sobre a fama imediata. A despedida do Argentinos Júniors foi agridoce. Deixava para trás a pátria, a família, os amigos, mas levava consigo as lições, a formação e a promessa de um futuro brilhante. A chegada à ilha de Tenerife, com suas paisagens vulcânicas e a brisa do Atlântico, marcou o início de um novo capítulo. O choque cultural e linguístico foi inevitável, mas Fernando Redondo se adaptou com a mesma serenidade que demonstrava em campo. Nos anos seguintes, de 1991 a 1993, o sucesso de Redondo no Tenerife foi estrondoso. Ele não demorou a transformar-se no coração da equipe, elevando o nível de seus companheiros e surpreendendo a todos com sua capacidade de controle e organização no meio-campo. Sua classe era inquestionável. Os jogos do Tenerife, antes vistos como rotineiros, tornaram-se espetáculos de tática e beleza, muito graças à presença do Príncipe. A La Liga, um campeonato conhecido por sua técnica e velocidade, rendeu-se ao seu talento. Críticos e torcedores o celebravam como um dos melhores meio-campistas do campeonato. Seus duelos contra os gigantes Real Madrid e Barcelona eram particularmente memoráveis. Em duas ocasiões distintas, o Tenerife, liderado por Redondo, derrotou o Real Madrid na última rodada, negando-lhes o título espanhol e entregando-o ao Barcelona.
Essas atuações, repletas de passes magistrais, desarmes limpos e uma visão de jogo transcendental, cimentaram sua reputação. O brilho de uma estrela em ascensão na Europa não passou despercebido na Argentina. Alfio Basile, o técnico da seleção nacional, a Albiceleste, logo o convocou. Vestir a camisa azul e branca da Argentina era a maior honra, o ápice de um sonho de infância. Suas primeiras convocações foram recebidas com entusiasmo pelos torcedores, que viam nele a peça fundamental para o futuro da seleção. O ambiente na Albiceleste era de renovada esperança, e Redondo se encaixou perfeitamente na filosofia de Basile, que valorizava o bom futebol e a liberdade criativa dos jogadores. A Copa América de 1993, disputada no Equador, foi o palco para Redondo mostrar seu valor em nível internacional. Ao lado de ícones como Batistuta, Simeone e Goicoechea, ele foi o maestro discreto, o elo que unia a defesa ao ataque, o cérebro que ditava o ritmo. A Argentina, com Redondo no meio-campo, conquistou o título, o último troféu significativo da seleção principal por quase 3 décadas. A satisfação profissional era imensa, um senso de pertencimento à elite do futebol mundial. Ele sabia, contudo, que o ápice ainda estava por vir, que a Copa do Mundo era o verdadeiro teste, o maior palco. E a representação de seu país, com a camisa alviceleste, era, e sempre seria, a maior honra de todas. O ano de 1994 trouxe consigo a Copa do Mundo nos Estados Unidos, um torneio que seria um divisor de águas na carreira de Fernando Redondo e na história do futebol argentino. A seleção, sob o comando de Alfio Basile, chegava com um elenco recheado de estrelas: o gênio Diego Maradona, o implacável Gabriel Batistuta, o veloz Cláudio Caniggia e, no meio-campo, a elegância de Redondo. Havia uma expectativa imensa, uma sensação de que aquela geração poderia trazer o tricampeonato mundial para casa. A atmosfera nos Estados Unidos era peculiar. O futebol, ainda em ascensão no país, era recebido com uma mistura de curiosidade e entusiasmo. Os estádios gigantes, a grama verde impecável, o calor sufocante do verão americano, tudo contribuía para um cenário diferente. Fernando Redondo, com seus cabelos longos esvoaçando ao vento a cada movimento, era uma figura de calma e controle no centro do campo. Sua atuação na fase de grupos foi um deslumbramento. Contra a Grécia, ele ditou o ritmo, distribuiu passes com precisão cirúrgica e controlou o meio-campo com maestria. Contra a Nigéria, ele foi ainda mais dominante, mostrando sua capacidade de quebrar linhas adversárias com sua visão e seus lançamentos longos. A Argentina voava, e Redondo era o motor silencioso que a impulsionava. No entanto, a desilusão coletiva estava à espreita. O torneio, que prometia ser o ápice de uma geração dourada, foi marcado por dramas e controvérsias externas que abalariam a albiceleste até suas fundações. O escândalo do doping de Diego Maradona, que resultou em sua exclusão do torneio após o jogo contra a Nigéria, foi um golpe devastador. A notícia caiu como uma bomba, desestabilizando a equipe e a nação. O ícone, a alma do time, estava fora. A alegria e a esperança se transformaram em lamento e incerteza. Fernando Redondo sentiu o peso daquele momento. A atmosfera no vestiário mudou drasticamente. A leveza deu lugar a uma tensão palpável. Apesar do choque, ele manteve sua compostura em campo, tentando ser o esteio para seus companheiros abalados. Na partida decisiva das oitavas de final contra a Romênia, a Argentina, sem Maradona, lutou bravamente. Redondo, mais uma vez, foi um dos melhores em campo, sua performance individual sendo um farol de classe e resiliência. Ele lutou por cada bola, distribuiu o jogo, tentou orquestrar a reação. Mas não foi o suficiente. A albiceleste foi eliminada em um jogo dramático, um 3-2 doloroso que encerrou precocemente o sonho mundial. A amargura da eliminação era profunda, um gosto amargo de uma oportunidade perdida. Redondo sentiu o luto da nação, a frustração de não ter chegado mais longe. No entanto, em meio à desilusão coletiva, havia um orgulho silencioso por sua performance individual.
Ele havia provado seu valor no maior palco do futebol, solidificando sua reputação mundial como um meio-campista de classe inegável. Os jornais e os comentaristas, mesmo lamentando a queda da Argentina, destacavam a atuação impecável do "Príncipe". Ele havia mostrado ao mundo que era um jogador de elite, capaz de brilhar mesmo nas circunstâncias mais adversas. Com a bagagem cheia de memórias agridoce, Fernando Redondo retornou da Copa do Mundo de 1994 com a certeza de ter cumprido seu papel. A eliminação doeu, mas a convicção de sua capacidade estava mais forte do que nunca. Havia uma antecipação por futuras oportunidades na seleção, um desejo de redimir aquela queda precoce e, quem sabe, levantar a taça mais cobiçada do futebol. Ele não sabia, contudo, que o destino lhe reservava um caminho tortuoso, um embate de princípios que o afastaria da albiceleste por anos, transformando-o em um símbolo de resistência em um esporte cada vez mais dominado por imposições. Mas essa história, a história do dia em que Fernando Redondo disse "não" ao técnico, ainda estava por ser escrita. Se você está gostando desta imersão na história de Fernando Redondo, não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos capítulos desta saga. O ano de 1994, que prometera a glória nos gramados americanos, findava-se com um gosto amargo na boca dos argentinos. A eliminação da albiceleste da Copa do Mundo, marcada pela sombra do escândalo de Maradona, deixara uma ferida aberta, um vazio que clamava por renovação. Foi nesse cenário de desilusão e anseio por um novo começo que a Associação do Futebol Argentino virou seus olhos para uma figura imponente, um nome que evocava tanto respeito quanto temor: Daniel Passarella. El Kaiser, como era conhecido, assumiu o comando da seleção com a aura de um general que chega para restaurar a ordem em um exército desorganizado. Sua história como zagueiro lendário, capitão da seleção campeã mundial de 78, conferia-lhe uma autoridade inquestionável. Mas Passarella não trazia apenas sua lenda, ele trazia uma filosofia. Uma filosofia de disciplina quase militar, de controle absoluto, que prometia varrer para longe qualquer vestígio da boêmia ou da individualidade excessiva que, em sua visão, havia corroído o espírito da equipe. As notícias de sua chegada e de suas primeiras diretrizes reverberaram como um trovão nos corredores da AFA, e logo se espalharam pelos centros de treinamento e, inevitavelmente, pelos lares dos jogadores. A principal delas, a mais polêmica, era a proibição de cabelos longos e brincos. Para Passarella, a imagem da seleção deveria ser de sobriedade e uniformidade, um reflexo de um grupo coeso, onde a individualidade se curvava à coletividade. Ele acreditava que o cabelo longo, um símbolo de rebeldia e estilo pessoal para muitos atletas da época, distraía e desviava o foco do que realmente importava: o jogo e a nação. O clima em torno da seleção, que já era de incerteza após a Copa, tornou-se ainda mais denso. Havia uma expectativa mista no ar, um misto de esperança por uma mudança e apreensão pelas exigências do novo técnico. Alguns jogadores, talvez os mais jovens ou os mais pragmáticos, aceitaram a nova ordem sem questionamentos, vendo-a como um preço justo a pagar pela chance de vestir a camisa nacional. Outros, contudo, sentiam uma semente de desconforto, um questionamento silencioso sobre a validade de tais imposições. Era um choque entre a velha guarda, que valorizava a hierarquia e a disciplina acima de tudo, e uma nova geração que, embora respeitasse a tradição, também prezava a liberdade de expressão e a identidade pessoal. Fernando Redondo, em Tenerife, acompanhava as notícias com uma serenidade que disfarçava um profundo incômodo. Seus cabelos, longos e cuidadosamente penteados para trás, eram mais do que um mero adorno, eram parte de sua identidade, uma extensão de sua elegância em campo, um traço que o distinguia. Ele via o futebol como uma arte, e a arte, para ele, exigia liberdade, não grilhões. A ideia de que sua capacidade de jogar, sua inteligência tática, sua visão de jogo pudessem ser ofuscadas ou condicionadas pelo comprimento de seu cabelo era, para ele, absurda. Sua mente, sempre voltada para a essência do jogo, não conseguia conciliar a grandeza de representar a Argentina com a trivialidade de uma regra estética.
Ele sentia que ali, naquela imposição, havia um desrespeito à individualidade, um princípio que ele sempre prezara. Aquele desconforto inicial, uma espécie de calafrio antecipatório, anunciava o embate que se avizinhava, uma colisão inevitável entre duas filosofias irreconciliáveis. Ainda no início de 1995, o telefone de Fernando Redondo tocou. Era a convocação para a seleção argentina, a oportunidade de vestir novamente a camisa que tanto amava. Uma ponta de alegria misturou-se imediatamente com a lembrança das novas regras de passarela. Ele sabia que o momento do confronto estava próximo. Sua esposa, Natália, estava grávida na época, e a perspectiva de um novo filho adicionava uma camada de seriedade às suas decisões. A família, para Redondo, sempre foi um santuário, um porto seguro, e qualquer coisa que pudesse comprometer seu bem-estar ou seus princípios pessoais em nome de uma imposição externa seria veementemente questionada. O encontro com Daniel Passarella, seja em pessoa ou por telefone, foi um choque de titãs silencioso, mas de consequências estrondosas. Passarella, com sua voz grave e olhar penetrante, não dava margem para dúvidas. A regra era clara: cabelo curto, sem brincos. Para ele, era uma questão de hierarquia, de mostrar quem mandava, de estabelecer um padrão de conduta que ele considerava essencial para o sucesso. Ele via a disciplina como o alicerce sobre o qual a glória seria construída, e qualquer concessão seria um sinal de fraqueza. Redondo, por sua vez, manteve a calma e a firmeza que lhe eram características. Explicou, com a clareza de quem tem suas convicções bem fundamentadas, que não cortaria o cabelo. Não era rebeldia juvenil, mas uma questão de princípios. Ele argumentou que seu estilo de jogo, sua dedicação, seu talento, não tinham relação alguma com o comprimento de seus cabelos. Além disso, a gravidez de Natália era uma prioridade inadiável. Ele não queria se ausentar de casa por longos períodos para se dedicar à seleção naquele momento crucial para sua família. Embora a razão familiar fosse legítima e profundamente sentida, a questão do cabelo era a ponta do iceberg, o símbolo visível de uma recusa em comprometer sua identidade por uma regra que ele considerava arbitrária e desnecessária. Passarella ouviu, mas não compreendeu. Ou talvez tenha compreendido perfeitamente, mas se recusou a ceder. Para ele, a recusa de Redondo era um desafio direto à sua autoridade, uma afronta à sua visão de equipe. O não de Redondo não era apenas sobre cabelo, era sobre quem detinha o controle. Passarella, com sua rigidez inabalável, não podia permitir que um jogador ditasse as regras. Se ele abrisse uma exceção para Redondo, que mensagem isso passaria para o restante do elenco? A inflexibilidade de Passarella era, para ele, um pilar de sua liderança, e ele não hesitaria em defendê-la. Nos bastidores da seleção, os sussurros começaram a se transformar em burburinhos. A imprensa, sempre ávida por uma boa história, logo farejou a tensão. Os primeiros artigos e comentários começaram a surgir, especulando sobre a rigidez do novo técnico e a postura inabalável do talentoso meio-campista. Era o início de uma polarização que dividiria a nação futebolística argentina. Redondo, com sua convicção moral, sentia que estava defendendo sua individualidade e seus valores, enquanto Passarella, com sua crença na necessidade de controle total, via-se em uma batalha para impor sua visão. O choque estava consumado, e as consequências seriam duradouras. O desfecho do embate não tardou a chegar. Em meados de 1995, a lista de convocados para a Copa América, que seria disputada no Uruguai, foi anunciada. Fernando Redondo, o maestro do meio-campo, o príncipe, não estava lá. Sua ausência era notória, um buraco evidente na relação de nomes. A decisão de Passarella era clara e definitiva: não havia espaço em sua seleção para quem não se submetesse às suas regras, por mais talentoso que fosse. A exclusão de Redondo marcava o início oficial de seu ostracismo da seleção sob o comando de El Kaiser. A reverberação da notícia foi imediata e estrondosa, ecoando por toda a mídia argentina e internacional.
As manchetes dos jornais estampavam a controvérsia, os programas esportivos debatiam incessantemente o assunto, e os bares de Buenos Aires se enchiam de torcedores com opiniões acaloradas. A nação se dividia. De um lado, estavam aqueles que apoiavam a autoridade de Passarella, defendendo a ideia de que a disciplina era fundamental para o sucesso e que nenhum jogador estava acima das regras da equipe. Cabelo não joga bola, era o mantra repetido por muitos, que viam na atitude de Redondo uma arrogância desnecessária. Do outro lado, havia uma legião de admiradores e amantes do bom futebol que lamentavam profundamente a perda de um talento tão singular para a Albiceleste. Como era possível, perguntavam-se, que um jogador da classe de Redondo ficasse de fora da seleção por causa de uma questão tão trivial quanto o comprimento de seu cabelo? A visão de jogo, a elegância, a capacidade de ditar o ritmo de uma partida eram insubstituíveis. Fernando Redondo, em Tenerife, recebeu a notícia com uma resignação calma. Ele não estava surpreso, sabia que sua decisão de manter-se fiel aos seus princípios teria um preço. Houve, sem dúvida, um pingo de desapontamento, pois a camisa da seleção era um chamado que ele sempre honraria. Contudo, não havia arrependimento. Sua convicção era inabalável. Ele reafirmava sua decisão, não como um ato de rebeldia, mas como uma escolha pessoal e intransferível. Com o caminho da seleção temporariamente fechado, Redondo focou-se ainda mais em sua carreira de clube. Seu compromisso com o Tenerife, e mais tarde com o Real Madrid, tornaria-se sua prioridade máxima, um palco onde sua arte poderia florescer sem restrições. Enquanto isso, Passarella sentia a pressão de justificar suas escolhas perante a nação. Em entrevistas, ele mantinha a pose de general inabalável, defendendo sua filosofia e a necessidade de um grupo coeso e obediente. Ele argumentava que a equipe era mais importante que qualquer indivíduo, e que a disciplina era o caminho para a redenção após o fracasso de 94. No entanto, por trás da fachada de firmeza, o técnico sentia o peso da opinião pública e a responsabilidade de provar que suas decisões, por mais controversas que fossem, levariam a Argentina de volta ao topo. A exclusão de Redondo era apenas o primeiro capítulo de uma saga que marcaria profundamente a era Passarella na seleção. Ainda em 1995, e seguindo por todo o ano de 1996, o destino de Fernando Redondo tomou um rumo glorioso no cenário europeu, contrastando vividamente com a incerteza que pairava sobre a seleção argentina. O Real Madrid, um dos maiores clubes do mundo, não demorou a reconhecer o talento excepcional que brilhava em Tenerife. Em um movimento que sacudiu o mercado de transferências, os merengues contrataram El Príncipe, levando-o para o epicentro do futebol mundial. A chegada de Redondo ao Santiago Bernabéu foi como a entrada de um rei em seu castelo. A grandiosidade do Real Madrid, com sua história rica e sua torcida apaixonada, era o palco perfeito para sua elegância e inteligência. Ele não precisou de tempo para adaptação. Rapidamente, Redondo se estabeleceu como um dos líderes e pilares do meio-campo madrilenho. Sua capacidade de controlar o ritmo do jogo, de distribuir a bola com precisão milimétrica e de proteger a defesa com uma autoridade serena, o tornou indispensável. Os torcedores do Real Madrid o adoravam, a imprensa o aclamava. Seus passes longos e seus giros sobre a bola eram aclamados como obras de arte, e sua presença em campo conferia ao time uma dimensão tática e estética que poucos meio-campistas podiam oferecer. Ele era o cérebro, o coração e a alma do Real Madrid, o jogador que fazia a equipe funcionar, que ditava a melodia da vitória. No cenário espanhol, sua classe era celebrada sem reservas. No entanto, do outro lado do Atlântico, a seleção argentina iniciava as eliminatórias para a Copa do Mundo de 1998 sem ele. A ausência de Redondo era um buraco no meio-campo da Albiceleste, uma lacuna que Passarella tentava preencher com outros jogadores, mas que raramente alcançava a mesma sofisticação e controle. A seleção lutava por resultados consistentes e, mais importante, por uma identidade sob o comando de Passarella. Os jogos eram muitas vezes sofridos, as vitórias, arrancadas com mais garra do que brilho. O contraste era gritante.
Enquanto Redondo vivia a plenitude e a satisfação no âmbito de clube, sentindo-se valorizado e livre para expressar seu futebol em sua forma mais pura, a seleção argentina parecia tatear no escuro. Para Redondo, a decisão de não ceder às imposições de Passarella parecia ser validada a cada jogo espetacular que ele fazia pelo Real Madrid. Ele se sentia no lugar certo, fazendo o que amava, sem comprometer sua essência. Para Daniel Passarella, a situação era uma fonte de crescente frustração e ceticismo. Ele via seu projeto questionado pela ausência de grandes talentos como Redondo. A cada notícia de uma atuação brilhante do Príncipe, em Madrid, a pressão sobre ele aumentava. A mídia argentina, incansável, não deixava de comparar o sucesso de Redondo na Europa com as dificuldades da seleção em casa. Passarella, com sua obstinação, mantinha-se firme em suas convicções, mas a sombra de Redondo pairava sobre cada convocação, sobre cada partida, um lembrete constante do talento que ele havia optado por deixar de lado. A sensação de que seu projeto estava sendo questionado pela ausência de figuras tão proeminentes era um fardo pesado, mas ele se recusava a ceder, convencido de que o tempo lhe daria razão. Os anos de 1996 e 1997 foram marcados pela continuidade das eliminatórias para a Copa do Mundo de 1998, um período de crescente tensão e polarização no futebol argentino. A seleção de Passarella, embora com lampejos de bom futebol, enfrentava dificuldades, com resultados irregulares que mantinham a torcida em suspense e a imprensa em polvorosa. A cada tropeço, a cada atuação abaixo do esperado, o debate sobre a ausência de Fernando Redondo e outros jogadores, desobedientes, se intensificava. A atmosfera na Argentina era de acaloradas discussões. Programas esportivos de rádio e televisão se tornavam palcos de debates apaixonados, onde jornalistas e ex-jogadores trocavam farpas sobre a validade das regras de Passarella. Nos bares esfumaçados de Buenos Aires, entre goles de Fernet e o aroma de churrasco, a pergunta era onipresente: a disciplina, a obediência cega, era realmente mais importante que o talento puro? Estaria Passarella, em sua busca por um controle absoluto, prejudicando as chances da seleção de ir longe na Copa do Mundo? A discussão não era apenas sobre futebol, era sobre identidade, sobre os valores que a Argentina desejava projetar para o mundo. A controvérsia não se limitava a Redondo. Outros nomes importantes, como Cláudio Caniggia, também foram afastados por questões semelhantes, reforçando a imagem de um técnico inflexível. Jorge Valdano, ex-jogador e um comentarista perspicaz, frequentemente oferecia sua visão sobre a situação. Com sua inteligência e eloquência, Valdano defendia a importância da liberdade criativa e da individualidade no futebol, lamentando a perda de um jogador com a visão e a classe de Redondo. Ele via na exclusão do Príncipe um empobrecimento do futebol argentino, uma renúncia a uma forma de arte em nome de uma disciplina que ele considerava excessiva. Fernando Redondo, em Madrid, observava o debate de longe, com uma serenidade que era, em si, uma forma de convicção. Ele estava no auge de sua forma física e técnica, comandando o meio-campo do Real Madrid com uma maestria que lhe rendia elogios unânimes. Para ele, a agitação na Argentina era um ruído distante, mas compreensível. Sua decisão era pessoal e intransferível, e ele não sentia a necessidade de defendê-la publicamente a cada nova polêmica. Sua resposta, para ele, estava em cada passe preciso, em cada desarme elegante, em cada vitória conquistada com a camisa branca do Real. Ele reforçava, com sua postura e seu desempenho, que o talento e a integridade podiam coexistir, e que a lealdade a si mesmo não era um defeito, mas uma virtude. Enquanto isso, Daniel Passarella, sentindo a pressão da opinião pública e o peso das críticas, mostrava-se cada vez mais obstinado e defensivo em suas escolhas. A cada pergunta sobre Redondo, sua resposta era mais curta, sua voz mais áspera. Ele via a constante referência aos jogadores ausentes como uma tentativa de minar sua autoridade, de desestabilizar seu projeto. Para Passarella, ceder seria uma traição aos seus princípios, um sinal de fraqueza que ele jamais permitiria. Ele estava isolado em sua convicção, convencido de que o caminho que escolhera,
por mais árduo que fosse, era o único que levaria a Argentina à glória. A tensão era palpável, um duelo de vontades que dividia uma nação apaixonada por futebol e que deixaria marcas profundas na história da albiceleste. A qualificação para a Copa do Mundo de 98 se aproximava, e com ela, a culminação de um período de profundas divisões e escolhas controversas. O ano de 1997 desdobrava-se lentamente, como as páginas de um almanaque esquecido sobre uma mesa de madeira envelhecida. Em Buenos Aires, o ar ainda carregava o cheiro doce e melancólico dos jasmins noturnos, mas nos lares argentinos, a tensão se misturava ao aroma do mate e ao som estridente das rádios. A seleção de Daniel Passarella, com um suor de esforço visível, finalmente havia garantido sua vaga na Copa do Mundo de 1998, na França. Foi um alívio generalizado, um suspiro coletivo que percorreu a vastidão do Pampa até as ruas movimentadas da capital. As bandeiras azuis e brancas, que haviam ficado guardadas com receio, voltaram a tremular nas janelas, e os gritos de "Argentina! Argentina!" ecoaram com um vigor renovado. No entanto, por trás da euforia, persistia uma sensação incômoda, um sussurro de "e se", que se recusava a ser silenciado. Era a sombra dos jogadores ausentes, daqueles que, por escolha própria ou imposição, não estariam na França. E, entre todas as ausências, a de Fernando Redondo era a mais luminosa, a mais dolorosa. A imprensa, incansável em sua busca por narrativas, não deixava a controvérsia morrer. As colunas esportivas, os debates televisivos, as conversas nos cafés. O nome de Redondo era um fantasma presente, um lembrete constante do que se estava perdendo. Como poderia um time que almejava o título mundial prescindir de um talento tão raro? Enquanto a Argentina celebrava sua classificação com um misto de alívio e frustração contida, em Madrid, Fernando Redondo vivia um período de intensa plenitude. No Real Madrid, ele não era apenas um jogador, era o maestro, o arquiteto de cada ataque, o filtro de cada investida adversária. Seus cabelos longos, que tanto incomodavam Passarella, esvoaçavam majestosamente enquanto ele deslizava pelo gramado do Santiago Bernabéu, a bola colada aos seus pés como uma extensão de sua própria vontade. Cada passe, cada desarme, cada drible era uma declaração de princípios, uma resposta silenciosa e elegante aos questionamentos que vinham de sua terra natal. Ele lia os jornais espanhóis, que o cobriam de elogios, e ocasionalmente via as manchetes argentinas, que ainda debatiam sua ausência. Não havia raiva, nem ressentimento, apenas uma indiferença focada, quase monástica. Seu sucesso no clube era, para ele, a melhor e mais eloquente resposta. Ele não precisava de palavras para justificar suas escolhas, seu futebol falava por si. Aquele ambiente de admiração e valorização no Real Madrid reforçava sua convicção de que havia feito a coisa certa. Ele sentia-se livre para ser quem era, para expressar sua arte sem amarras, e essa liberdade era inegociável. Do outro lado, Daniel Passarella sentia a mistura agridoce do alívio e da frustração. Ele havia atingido seu objetivo, a Argentina estaria na Copa. Mas a vitória não era completa. As críticas persistiam, como um zumbido irritante. A sombra de Redondo e dos outros, exilados, pairava sobre cada coletiva de imprensa, cada entrevista. Ele se sentia como um general que vence uma batalha, mas precisa constantemente justificar suas baixas. Internamente, Passarella debatia-se. Havia momentos em que a dúvida o assaltava, um segundo de questionamento sobre se sua rigidez não teria sido excessiva. Mas a cada hesitação, sua convicção de que a disciplina era a chave para o sucesso se reafirmava. Ele acreditava que, para construir uma equipe forte e vencedora, era preciso quebrar individualismos, e que a autoridade do técnico era soberana. A pressão era imensa, mas ele se recusava a ceder, a mostrar qualquer sinal de fraqueza. Seu rosto, muitas vezes carrancudo, era uma máscara de determinação inabalável, um escudo contra as vozes que clamavam por mudanças. Ele estava convencido de que o caminho que escolhera, por mais impopular que fosse, era o único que levaria a Argentina à glória.
À medida que o ano de 1998 se aproximava, a expectativa para a Copa do Mundo na França crescia, mas em Madrid, a atenção de Fernando Redondo estava voltada para outro palco de glória, a Liga dos Campeões da UEFA. O Real Madrid daquela temporada era uma orquestra afinada, e Redondo era o regente. Sua presença no meio-campo era uma garantia de ordem, de passes milimétricos e de uma inteligência tática que desarmava os adversários antes mesmo que eles soubessem o que estava acontecendo. Ele era o coração do time, o motor que impulsionava a máquina merengue. A campanha na Liga dos Campeões foi memorável. Cada partida era uma demonstração de sua maestria, um espetáculo de controle e visão. A final, disputada em Amsterdã contra a Juventus de Zinedine Zidane, era o ápice. O ar no estádio era carregado de tensão, o cheiro da grama fresca misturado ao dos fogos de artifício que esperavam para explodir. Redondo, com a calma que lhe era peculiar, parecia flutuar sobre o gramado. Seus movimentos eram econômicos, mas de uma eficácia devastadora. Ele ditava o ritmo, roubava bolas com uma elegância surpreendente e lançava os atacantes com passes que rasgavam a defesa adversária. Quando o apito final soou, selando a vitória do Real Madrid por 1-0, uma explosão de euforia tomou conta do estádio. Confetes brancos caíam do céu, misturando-se às lágrimas de alegria dos jogadores e torcedores. Fernando Redondo, com os cabelos molhados de suor e o rosto iluminado por um sorriso raro e genuíno, ergueu a taça da Liga dos Campeões pela primeira vez. Era o reconhecimento máximo, o coroar de anos de dedicação e talento. Naquele momento, ele se sentia no auge de sua carreira, um triunfo pessoal que ressoava em todo o mundo do futebol. Os elogios choviam de todos os lados. Jorge Valdano, com sua eloquência habitual, descreveu Redondo como um jogador de cristal, alguém cuja visão de jogo era tão pura e transparente quanto sua ética. Ele lamentava, em seus comentários, a miopia de quem não conseguia enxergar a grandiosidade de Redondo e o valor da liberdade individual no esporte. A admiração global pelo futebol de El Príncipe contrastava de forma brutal com a crescente ansiedade na Argentina. A notícia da conquista de Redondo chegou a Buenos Aires como um raio, intensificando a pergunta que atormentava a nação: como um jogador com tal brilho, tal inteligência, tal capacidade de liderança, poderia estar ausente da seleção que se preparava para a Copa do Mundo? Para Daniel Passarella, a vitória de Redondo na Liga dos Campeões foi um golpe amargo. Ele estava em meio aos últimos ajustes para a Copa, tentando forjar uma equipe coesa e disciplinada. A cada manchete sobre o triunfo de Redondo, a pressão sobre ele intensificava-se. Era um lembrete constante, uma provocação silenciosa que minava sua autoridade e questionava suas escolhas. Passarella, em seu escritório, talvez com a camisa da seleção pendurada ao fundo, sentia-se encurralado. Ele via a estrela de Redondo brilhar mais forte justo quando ele mais precisava justificar sua exclusão. A teimosia que o caracterizava endureceu ainda mais, uma muralha defensiva contra a avalanche de críticas e comparações. Ele não podia ceder, não podia admitir que talvez estivesse errado. O destino da Argentina na Copa do Mundo, e o seu próprio, dependiam de sua inabalável convicção. A Copa do Mundo de 1998, na França, prometia ser um espetáculo. O ar em Paris, Marsella, Saint-Étienne, exalava a paixão do futebol, misturada ao aroma de croissants e café. Em toda a Argentina, a tensão era palpável. A cada jogo da Albiceleste, os corações batiam mais forte, as esperanças se renovavam. A seleção de Passarella, embora sem o brilho individual de um Redondo, exibia uma campanha respeitável. Era um time sólido, disciplinado, que vencia seus jogos com garra e organização tática. Havia uma sensação de que, talvez, a filosofia de Passarella estivesse, afinal, dando frutos. Mas o futebol, como a vida, é feito de detalhes e de imprevistos. O caminho da Argentina na Copa levou-os a um confronto épico nas quartas de final contra a Holanda, no estádio Velodrome, em Marsella. O gramado verde parecia absorver a energia da multidão, o grito da torcida reverberava como um trovão.
Foi um jogo dramático, um duelo de gigantes. A Argentina lutou com unhas e dentes, mostrando a fibra que Passarella tanto valorizava. Mas, em momentos cruciais, faltava algo. Faltava a visão, a pausa, a capacidade de quebrar linhas com um passe inesperado, a elegância de um maestro no meio-campo. O relógio marcava os minutos finais do segundo tempo, quando Dennis Bergkamp, em um lance de pura genialidade, dominou a bola com a maestria de um artista, driblou o zagueiro e finalizou com um toque sutil e letal. A bola beijou as redes, e o silêncio que se seguiu em milhões de lares argentinos foi ensurdecedor. O 2-1 para a Holanda selou a eliminação da albiceleste. A esperança se transformou em lamento, a euforia em autoquestionamento. No rescaldo da derrota, as discussões sobre a ausência de Redondo atingiram seu ponto mais alto. Jornalistas, comentaristas e torcedores, todos, com a dor da eliminação ainda fresca, apontavam para o vazio no meio-campo. Se Redondo estivesse lá, a frase ecoava em cada esquina, em cada programa de rádio. Aquele passe que não saiu, aquela jogada que não se construiu, a falta de controle nos momentos de maior pressão, tudo era atribuído à ausência do príncipe. Daniel Passarella, com o rosto marcado pela derrota, sentiu a decepção e a reflexão que acompanham o fim de um ciclo. Seu projeto, sua visão rígida de equipe, havia chegado ao fim sem o título tão almejado. A derrota para a Holanda era um fardo pesado, uma confirmação de que, talvez, o talento individual não pudesse ser sacrificado em nome da disciplina. Havia um amargor profundo, um sentimento de oportunidade perdida, e a dolorosa realização de que suas escolhas controversas, afinal, não haviam levado a Argentina ao topo. Fernando Redondo, em Madrid, observava a Copa do Mundo de longe, com uma melancolia discreta. Ele sentia a dor da nação, a angústia da derrota, a frustração de ver um sonho desfeito. A camisa azul e branca era parte de sua alma, e ver a Argentina eliminada sempre seria um golpe. No entanto, em meio à tristeza coletiva, não havia arrependimento de sua parte. Sua postura, suas escolhas, haviam sido feitas com integridade e convicção. Ele havia preservado sua essência, sua identidade. A dor da nação era sua, mas a paz de sua consciência, também. O futebol, para ele, era uma arte, e a arte não podia ser aprisionada por regras arbitrárias. O ano de 1999 trouxe consigo uma brisa de mudança para o futebol argentino. A eliminação da Copa do Mundo de 98 e a crescente insatisfação com a filosofia de Daniel Passarella levaram à sua saída do comando da seleção. Foi um alívio generalizado, um suspiro coletivo que parecia liberar a atmosfera de uma tensão prolongada. As manchetes dos jornais anunciavam o fim de uma era, e nas ruas de Buenos Aires, as conversas nos cafés e nos táxis celebravam a perspectiva de um novo começo. Em seu lugar, a AFA apostou em Marcelo Bielsa, um técnico que, embora também conhecido por sua intensidade e disciplina tática, tinha uma abordagem completamente diferente. Bielsa, apelidado de El Loco, por sua paixão obsessiva pelo futebol e seus métodos por vezes heterodoxos, valorizava o talento individual acima de tudo. Sua filosofia era construir um sistema que potencializasse as qualidades dos jogadores, dando-lhes liberdade para expressar sua criatividade dentro de uma estrutura bem definida. Era uma antítese ao controle absoluto de Passarella. A notícia da chegada de Bielsa foi recebida com esperança pela torcida e pela imprensa. Imediatamente, as especulações sobre a possível volta de ídolos exilados começaram a circular. Nomes como Redondo e Caniggia, afastados por Passarella, voltaram a ser mencionados com um brilho nos olhos dos torcedores. Havia uma sensação de que a seleção argentina estava prestes a redescobrir sua identidade, a abraçar novamente o futebol arte que a tornara famosa mundialmente. Fernando Redondo, em Madrid, acompanhava as notícias com uma cautelosa expectativa. Ele estava ciente da mudança, da nova filosofia que Bielsa trazia. A porta da seleção, que estivera hermeticamente fechada por anos, parecia agora se reabrir, entreaberta por uma fresta de luz. No entanto, a sabedoria adquirida com a experiência o impedia de se precipitar.
Sua decisão de dizer não à passarela não fora um capricho, mas um ato de fidelidade a seus princípios. Ele precisava ponderar: as condições eram realmente diferentes? Haveria espaço para sua individualidade, para sua forma de ver e jogar futebol? Internamente, Redondo pesava os prós e os contras. O amor pela camisa da albiceleste era inegável, uma chama que nunca se apagara. A ideia de representar seu país novamente, de talvez conquistar uma Copa do Mundo que lhe escapara em 94, era tentadora. Mas ele não comprometeria sua essência. A família, sua prioridade inabalável, também seria um fator determinante. Ele era um homem maduro, com convicções sólidas. A transição na seleção era um período de renovação, de promessas. E para Redondo, aquela promessa precisava ser mais do que apenas um convite, precisava ser um reconhecimento de sua integridade e de seu valor como ser humano e como artista do futebol. A nação aguardava, e ele, o príncipe, ponderava seu retorno, ciente do peso de cada decisão. O ano de 2000 marcou o auge da genialidade de Fernando Redondo, um período em que seu nome se gravou indelevelmente na história do Real Madrid e do futebol mundial. Naquela temporada, o Real Madrid, sob o comando de Vicente Del Bosque, parecia uma extensão da mente do argentino. Redondo era o cérebro, o coração, a alma do time. Seus passes longos e precisos eram como pinceladas em uma tela, abrindo espaços onde não parecia haver. Seus giros sobre a bola, seus desarmes limpos e sua capacidade de controlar o ritmo do jogo o tornavam um jogador completo, um meio-campista sem igual. A campanha na Liga dos Campeões foi espetacular, coroada por um momento que se tornaria icônico e que seria repetido à exaustão em programas esportivos e compilações de melhores jogadas, o taco, contra o Manchester United em Old Trafford. Era a partida de volta das quartas de final, e o Real Madrid liderava por 2-0. Em um lance pela lateral esquerda, Redondo recebeu a bola, de costas para o gol e marcado por Henning Berg. Com uma frieza assombrosa, ele driblou o norueguês com um toque sutil, mas fulminante, por entre as pernas, um túnel, que deixou o defensor atordoado. Mas não parou por aí. Sem olhar, com a bola ainda sob seu domínio, ele deu um toque de calcanhar, um taco magistral, que a rolou suavemente para Raul, que vinha em disparada para empurrar para o gol vazio. Foi um gol que não apenas selou a vitória por 3-2, mas que encapsulou a essência de Redondo: inteligência, elegância, visão e uma técnica sublime. O estádio, silenciado por um momento de pura admiração, explodiu em aplausos. Os comentaristas, em êxtase, descreviam a jogada como mágica, genial, uma obra de arte. Jorge Valdano, mais uma vez, ofereceu a descrição perfeita: aquele lance com o taco é a prova de que o futebol é a arte de antecipar o futuro. A partir daquele momento, Redondo não era apenas um grande jogador, ele era um artista, um virtuoso do meio-campo. Sua performance no Old Trafford se tornou um marco, um símbolo de sua capacidade de transformar o jogo em poesia. A conquista da Liga dos Campeões da UEFA daquele ano, a segunda de sua carreira, consolidou seu status. Ele foi eleito o melhor jogador da competição, um reconhecimento merecido por sua influência e seu brilho. A euforia em Madrid era contagiante, mas a reverberação na Argentina era um misto de orgulho e uma profunda, quase desesperada, autoanálise. Os torcedores argentinos, que haviam visto seu príncipe ser afastado da seleção por passarela, agora ouviam no topo do mundo, celebrando a glória europeia. A pergunta, que já era um lamento, transformou-se em um clamor: como podemos deixar um jogador assim ficar tanto tempo fora da seleção? A Argentina se perguntava, com uma pontada de remorso coletivo, como um talento tão incontestável poderia ter sido negligenciado. Para Fernando Redondo, aquela temporada foi a coroação de sua carreira clubística. A alegria e o reconhecimento máximos eram a validação de todas as suas escolhas, de sua fidelidade a seus princípios. Ele havia alcançado o topo do mundo, e a sensação de realização era imensa. Ele estava contente, em paz com sua trajetória. Mas o brilho de Redondo não passava despercebido por Marcelo Bielsa.
A pressão sobre o novo técnico da seleção argentina para tentar seduzi-lo de volta era crescente, quase insuportável. Bielsa, com sua mente tática aguçada, sabia o valor de um jogador como Redondo. Ele era a peça que faltava, o elo que poderia transformar uma boa seleção em uma equipe lendária. A forma incontestável do Príncipe tornava sua ausência ainda mais gritante. A porta estava aberta, e o convite parecia inevitável. O exílio de Redondo estava prestes a chegar ao fim, mas a história ainda guardava reviravoltas cruéis para o príncipe e sua amada albiceleste. O ano de 2000 amanheceu com a promessa de um novo ciclo, um horizonte que se abria para Fernando Redondo e para a seleção argentina. A saída de Daniel Passarella e a chegada de Marcelo Bielsa não eram apenas uma troca de técnicos, eram o prenúncio de uma mudança de filosofia, um aceno para o retorno à essência do futebol-arte que a Argentina tanto prezava. A notícia da convocação de Fernando Redondo para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2002, nas primeiras semanas daquele ano, varreu a Argentina como uma lufada de ar fresco, dissipando anos de frustração e saudade. Em Madrid, o telefone de Fernando Redondo tocou. Era Bielsa. A voz do Loco, embora intensa, era permeada de um respeito que Redondo não sentia há muito tempo. Não houve exigências sobre cabelo ou brincos, apenas uma conversa franca sobre futebol, sobre a visão de Bielsa para a seleção e sobre o papel crucial que Redondo teria nela. Marcelo Bielsa, com sua mente estratégica e sua paixão quase acadêmica pelo esporte, compreendia o valor de Redondo não apenas como jogador, mas como um símbolo. Ele sabia que trazer o Príncipe de volta seria um golpe de mestre, um passo fundamental para reconectar a seleção com sua torcida e com sua própria identidade. Redondo ouviu, ponderou. As condições eram, de fato, diferentes. Aquele era um convite que ele podia aceitar sem comprometer seus princípios. A chama da albiceleste, que nunca se apagara, reacendeu-se com um brilho renovado em seu coração. A onda de entusiasmo e alívio que percorreu a Argentina foi quase tangível. As ruas de Buenos Aires, os bares esfumaçados, as bancas de jornal, tudo parecia vibrar com a notícia. A volta do Príncipe era celebrada como o fim de um exílio injusto, um erro histórico que finalmente era corrigido. Os jornais estampavam manchetes em letras garrafais, os programas esportivos dedicavam horas à análise do impacto de seu retorno. A torcida, que havia clamado por ele por anos, agora via a esperança de um futuro glorioso ressurgir. Havia uma fé renovada de que, com Redondo no meio-campo, a Argentina poderia, enfim, sonhar alto rumo à Copa. Para Fernando, era uma mistura complexa de emoção e dever. A emoção de vestir novamente a camisa que tanto amava, de sentir o peso da história e da expectativa de uma nação inteira. O dever de corresponder a essa confiança, de entregar em campo a arte que ele cultivara com tanto esmero. No primeiro treino, ao pisar na grama verde do centro de treinamento da AFA, o cheiro familiar do campo, o som dos chutes e das vozes dos companheiros, tudo o envolveu em uma sensação de pertencimento. Era como se nunca tivesse saído. Seus cabelos, longos e soltos, esvoaçavam a cada movimento, um testemunho silencioso de sua integridade. A atmosfera era leve, mas focada, muito diferente da tensão que permeava a era Passarella. Bielsa, com sua presença magnética, criou um ambiente onde o talento podia florescer, onde a individualidade era valorizada dentro de um esquema coletivo. Redondo sentia-se em casa, pronto para mais um capítulo de sua saga com a albiceleste. Aquele retorno, aguardado por tanto tempo, prometia ser o início de uma nova era de glórias. Os primeiros jogos de Fernando Redondo pela seleção argentina, naquelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002, foram um bálsamo para a nação. Cada toque na bola, cada passe preciso, cada desarme elegante era um lembrete do que a albiceleste havia perdido e do que agora recuperava. Sua classe era inquestionável, sua presença no meio-campo, um farol de calma e inteligência. Ele orquestrava o jogo com a maestria que lhe era peculiar, ditando o ritmo, quebrando linhas e protegendo a defesa com uma autoridade serena. A Argentina, sob o comando de Bielsa e com Redondo no centro,
parecia reencontrar sua identidade, seu futebol arte, capaz de encantar e vencer. Os torcedores vibravam a cada lance do príncipe, e a imprensa o aclamava como o elo perdido, a peça que faltava para a engrenagem perfeita. No entanto, o destino, por vezes, é um dramaturgo cruel. Em um movimento que pegou o mundo do futebol de surpresa, Fernando Redondo foi transferido do Real Madrid para o Milan. A decisão, orquestrada por Florentino Pérez, o presidente do Real Madrid, era parte de uma nova visão para o clube, que buscava uma renovação com a chegada de jogadores galácticos como Zinedine Zidane. A filosofia de Zidanes y Pavones, a mistura de estrelas consagradas com jovens talentos da base implicava que alguns ídolos, por mais queridos que fossem, teriam que partir. Redondo, que havia se tornado um símbolo do Real Madrid, foi um dos sacrificados. A notícia caiu como uma bomba. Deixar Madrid, a cidade que se tornara seu lar, o clube que o consagrara mundialmente, não era fácil. Havia uma tristeza silenciosa em seu olhar, uma ponta de desilusão. No entanto, com a dignidade que sempre o acompanhou, ele aceitou o novo desafio. A chegada a Milão, uma nova cidade, um novo idioma, um novo clube, trouxe consigo uma mistura de excitação e apreensão. O Milan, com sua rica história e sua ambição europeia, era um gigante do futebol, e Redondo estava pronto para mais um capítulo em sua brilhante carreira. Mas a alegria e a esperança de um novo começo foram brutalmente interrompidas. Pouco depois de sua chegada à Itália, durante um treino, uma dor aguda e lancinante rasgou seu joelho direito. Não foi um choque violento, nem uma queda espetacular, mas um movimento aparentemente inocente, uma torção traiçoeira. O som, um estalo seco e assustador, ecoou no campo silencioso. A dor, imediata e avassaladora, fez com que ele caísse na grama, contorcendo-se em agonia. Os companheiros se aproximaram, os rostos marcados pela preocupação. Era o presságio de algo grave. O diagnóstico confirmou os piores temores: uma lesão grave no ligamento cruzado anterior do joelho. Seria uma cirurgia, e um longo, doloroso período de recuperação que o afastaria dos gramados por mais de 2 anos. A esperança do retorno de Redondo à seleção, a promessa de vê-lo na Copa do Mundo de 2002, foi abruptamente interrompida por um destino cruel. A notícia chocou a Argentina e o mundo do futebol. As manchetes, antes repletas de celebração por seu retorno, agora falavam de tristeza e consternação. A desilusão era palpável. Aquele talento, que havia lutado tanto para defender seus princípios e retornar à albiceleste, agora seria forçado a uma batalha ainda maior, contra o próprio corpo. Para Fernando, a frustração e a desilusão eram profundas. Seu retorno à seleção, tão aguardado e significativo, agora parecia uma miragem. Sua carreira, que estava no auge, foi ameaçada por uma lesão devastadora. Ele sentia o peso da oportunidade perdida, não apenas para si, mas para a seleção argentina e seus torcedores, que haviam depositado tanta esperança em seu retorno. Aquele era o momento mais sombrio de sua carreira, um desafio que testaria não apenas sua força física, mas sua resiliência mental e seu espírito inabalável. Os anos de 2002 a 2004 foram um purgatório para Fernando Redondo. Um período de escuridão e dor, de incerteza e resiliência. O cheiro de antisséptico e o som abafado dos hospitais tornaram-se parte de sua rotina. Uma cirurgia após a outra, cada uma delas uma promessa de retorno, seguida por mais uma recaída, mais um revés. O joelho, antes um instrumento de arte e precisão, transformou-se em uma fonte de dor constante, um inimigo implacável. A reabilitação era um esforço hercúleo, um ciclo interminável de exercícios repetitivos, de fisioterapia exaustiva, de batalhas diárias contra a dor e o desânimo. Ele passava horas na academia, na piscina, no centro de recuperação, sua mente focada em um único objetivo: voltar a jogar. A solidão da recuperação era um fardo pesado. Enquanto seus companheiros de Milan e de seleção viajavam, treinavam e jogavam, ele estava preso em um mundo de paredes brancas e máquinas de fisioterapia.
A luta não era apenas física, era uma guerra mental contra o desespero, contra a voz que sussurrava a cada amanhecer que talvez fosse a hora de desistir. Mas Redondo se recusava a ouvir. Sua persistência era inabalável. Ele havia enfrentado a imposição de um técnico, agora enfrentava a tirania do próprio corpo. E, como sempre, ele se recusava a comprometer seus princípios, sua vontade de vencer. Durante esse período, em um gesto de rara dignidade, ele recusou-se a receber seu salário do Milan enquanto estivesse lesionado, alegando que não era justo receber sem poder contribuir em campo. Era mais uma prova de sua integridade inabalável. Enquanto Redondo travava sua batalha pessoal na Itália, do outro lado do Atlântico, a Argentina disputava a Copa do Mundo de 2002 no Japão e na Coreia do Sul. A seleção de Marcelo Bielsa chegava com grandes expectativas, considerada por muitos como uma das favoritas ao título. O grupo era talentoso, a tática, ousada. No entanto, a campanha foi decepcionante. A Argentina caiu no grupo da morte, enfrentando Nigéria, Inglaterra e Suécia. A equipe, que havia encantado nas eliminatórias, não conseguiu replicar o mesmo desempenho. A ausência de um líder no meio-campo, de um maestro, como Redondo, foi mais uma vez sentida. Faltava a pausa, a visão, a capacidade de controlar o ritmo do jogo nos momentos cruciais. A eliminação precoce, ainda na fase de grupos, foi um choque para a nação, um novo capítulo de lamento e autoquestionamento. Fernando, assistindo à Copa do Mundo de sua casa em Milão, sentia uma melancolia profunda. A dor de ver sua seleção lutar e ser eliminada, sem que ele pudesse estar em campo para ajudar, era imensa. Havia um misto agridoce de anseio e aceitação. Ele entendia que o destino havia traçado um caminho diferente para ele, mas a paixão pela albiceleste nunca esmoreceu. A mídia argentina, mais uma vez, lamentava sua ausência, a frase voltava a ecoar, um lamento constante que sublinhava a tragédia de sua lesão. Era um lembrete cruel de uma oportunidade perdida, um sonho adiado indefinidamente. Mas, mesmo diante de tanta adversidade, Redondo mantinha sua compostura, sua dignidade. Ele era um guerreiro silencioso, lutando sua própria batalha, com a esperança de que, um dia, pudesse voltar a dançar com a bola nos gramados. Após mais de 2 anos de calvário, com a persistência de um monge e a resiliência de um guerreiro, Fernando Redondo finalmente fez um breve retorno aos gramados pelo Milan, entre 2004 e 2005. O rugido da torcida no San Siro, o cheiro da grama, o toque da bola nos pés, tudo isso era um êxtase há muito esperado. Os primeiros minutos em campo foram carregados de emoção, um misto de alívio e esperança. A imprensa e os torcedores, que haviam acompanhado sua saga de recuperação com apreensão, celebravam cada passe, cada desarme, como pequenas vitórias. A imagem do príncipe, de volta, mesmo que por alguns instantes, era um bálsamo para o mundo do futebol. No entanto, a dura realidade não tardou a se impor. O corpo, castigado por tantas cirurgias e tanto tempo de inatividade, não era mais o mesmo. A velocidade, a agilidade, a capacidade de explosão que o tornaram único, haviam diminuído. A dor, uma companheira constante, estava sempre presente, sussurrando lembretes de suas limitações. A mente ainda era a do maestro, capaz de antecipar jogadas e ditar o ritmo, mas o corpo já não obedecia com a mesma fluidez. Ele sentia-se como um artista cujo instrumento desafinara, incapaz de reproduzir a melodia que sua alma ansiava por criar. A decisão de anunciar sua aposentadoria do futebol profissional não foi fácil. Foi um processo doloroso de aceitação, de confrontar a realidade de que o capítulo como jogador havia chegado ao fim. Houve longas conversas com sua família, com sua esposa Natália, com os médicos e com seus mais próximos. A tristeza era profunda, mas mesclada com uma paz interior. Ele havia lutado, havia dado tudo de si, e agora era a hora de aceitar o inevitável. A coletiva de imprensa, onde ele anunciou sua decisão, foi um momento de grande emoção. Redondo, com sua habitual dignidade, falou com a voz calma, mas com os olhos marejados. Não houve lamentos, nem acusações, apenas a serena aceitação de um ciclo que se encerrava.
Ele agradeceu aos clubes, aos técnicos, aos companheiros e, especialmente, aos torcedores. A imprensa e os fãs, de todas as partes do mundo, prestaram homenagens emocionadas. Jorge Valdano, com sua sensibilidade habitual, descreveu Redondo como um jogador que se aposenta no auge de sua dignidade, um exemplo de integridade em um esporte cada vez mais comercializado. Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, lamentou a lesão que o tirara de campo, mas celebrou sua carreira e seu legado. Vicente Del Bosque, seu técnico no Real, elogiou não apenas o jogador, mas o homem, sua lealdade e seus princípios. Era um adeus emotivo a uma lenda, com a imprensa e os fãs celebrando não apenas seus títulos e sua inigualável técnica, mas também sua integridade e sua capacidade de se manter fiel a si mesmo em um mundo de pressões. Ele encerrava um ciclo com a consciência tranquila de ter dado tudo de si, de ter jogado o futebol que amava com paixão e dignidade. Para os fãs, havia um misto de tristeza pela perda de um talento tão singular e gratidão por cada momento de magia que ele proporcionara. Redondo, o príncipe, pendurava as chuteiras, mas seu legado estava apenas começando a ser escrito. A partir de 2005, e nos anos que se seguiram, o legado de Fernando Redondo começou a ser analisado e reavaliado, não apenas como o de um jogador excepcional, mas como o de um símbolo de integridade e de resistência a imposições. Sua história, especialmente a decisão de dizer não a Daniel Passarella, tornou-se um farol, um ponto de referência na cultura do futebol argentino e mundial. Em um esporte cada vez mais comercializado, onde a imagem e o marketing muitas vezes superam a essência, a figura de Redondo emergiu como um ícone de autenticidade. A cada nova geração de jogadores, de técnicos e de torcedores, a história do príncipe era recontada. Nos programas de televisão, nas colunas de jornal, nas conversas de bar, a pergunta persistia: você se lembra de Redondo? Aquele que não cortou o cabelo para jogar pela seleção, sua recusa não era vista como um ato de rebeldia vazia, mas como uma defesa intransigente da individualidade, da liberdade de ser quem se é, mesmo diante das maiores pressões. Ele provou que era possível ser um atleta de elite, um campeão, sem comprometer os valores pessoais. Sua integridade tornou-se o padrão Redondo, um ideal a ser aspirado por aqueles que buscavam manter-se fiéis a si mesmos em um ambiente que frequentemente exigia conformidade. O impacto duradouro de sua decisão moldou sua lenda de uma maneira única. Enquanto outros jogadores, talvez com o mesmo talento, optaram por ceder às regras de técnicos e dirigentes, Redondo escolheu o caminho mais difícil, o caminho da convicção. E, ao fazê-lo, ele não apenas defendeu seus princípios, mas também inspirou gerações futuras a questionarem a autoridade cega e a defenderem seus próprios valores. Sua história tornou-se uma parábola sobre a importância da autoafirmação, sobre a coragem de ser diferente. Seu estilo de jogo, a elegância de seu toque, a precisão de seus passes, a visão de jogo que o fazia parecer jogar em câmera lenta, tudo isso se tornou um ideal inatingível para muitos. Ele era a personificação do 5 clássico argentino, o motor que impulsionava a equipe com inteligência e classe. A forma como ele deslizava pelo campo, com seus cabelos longos esvoaçando, era uma imagem poética que se gravou na memória coletiva. Muitos meio-campistas que vieram depois foram comparados a ele, mas poucos, se algum, conseguiram replicar sua combinação única de técnica, inteligência e dignidade. A sensação de admiração perdurável pela figura de Fernando Redondo é um testemunho de seu caráter. Ele não foi apenas um jogador de futebol, foi um artista, um filósofo do esporte, um homem de princípios inabaláveis. Seu legado transcende os títulos e as jogadas geniais. Ele se tornou um ícone de autenticidade, um lembrete de que, mesmo em um mundo de paixões e pressões extremas, é possível manter a essência, a dignidade e a integridade. Sua escolha, embora controversa na época, não diminuiu sua grandeza, pelo contrário, moldou sua lenda e o eternizou como o príncipe, que disse não ao técnico, mas disse sim a si mesmo, inspirando a todos a defenderem seus próprios valores em cada campo da vida.
A história de Fernando Redondo, portanto, não é apenas sobre futebol, mas sobre a eterna busca humana por liberdade e autenticidade.